Prezados irmãos em Cristo, que a paz do Senhor esteja convosco neste dia abençoado. Prepare seu coração, pois as próximas palavras são muito importantes. É com grande satisfação que lhe trago esta mensagem. Você não fazia ideia, mas seu nome foi dito com intensidade em um lugar que jamais imaginaria. Uma conversa reservada, onde os olhares se cruzaram em silêncio antes de alguém criar coragem para falar o que guardava. O ar estava denso, e sua energia preencheu o ambiente como se tivesse sido chamada. E foi. Não foi uma conversa qualquer. Ela começou tímida, mas à medida que as palavras se alinhavam, uma verdade veio à tona. Alguém da sua família está vendo mudanças em você e não sabe como lidar. Você se afastou, mudou, ficou mais forte, ou simplesmente começou a dizer não para aquilo que antes aceitava calada. Seja qual for o motivo, essa transformação despertou desconforto em quem sempre se beneficiou do seu silêncio. Então, começaram a falar. Primeiro, com preocupação. Depois, com julgamento. E, por fim, com medo. Medo do que você está se tornando. Medo do que você vai descobrir. Medo do que você pode escolher. A verdade é que você está se tornando livre. E isso é perturbador para quem só sabia te amar em sua versão submissa. Alguém nessa conversa tentou te defender. Essa pessoa acredita na sua força, mesmo que nunca tenha dito diretamente. Tentou mudar o rumo do assunto, desviar a atenção e até proteger sua imagem diante de palavras que nunca deveriam ter sido ditas por quem te chama de família. Mas a frustração era tanta que a verdade escapou. Alguém ali se sente ameaçado pelo seu brilho. Os anjos estavam lá. Eles testemunharam tudo. Não apenas ouviram o que foi dito, mas sentiram o que foi intencionado. Nem tudo era ódio. Em parte, era tristeza e arrependimento por não ter valorizado sua entrega, paciência e bondade. Foi também uma tentativa de entender o que está acontecendo com você, mas sem perguntar. Falaram de você sem a coragem de te ouvir. Nesse ponto, as forças celestes decidiram agir, porque quando as palavras são usadas para distorcer, desacreditar ou desviar o que é puro, a verdade divina se levanta. Você foi mencionada, você foi julgada, você foi mal interpretada, mas você também foi percebida. Isso significa que sua luz está incomodando quem só sabia lidar com sua escuridão. Comente, eu creio. Se essa mensagem ressoa em seu coração, curta e compartilhe com quem precisa ouvir. Você sentiu algo? Um desconforto repentino sem explicação? Um pensamento martelando sem lógica? Como se estivesse tentando avisar que algo estava fora do lugar. Você não sabia o que era, mas sua alma sabia. Aquela reunião aconteceu, aquelas palavras foram ditas. E mesmo sem estar ali, você foi atingida. Não se trata de fofoca, mas de um encontro que carrega o silêncio mais cruel, aquele que vem das pessoas que você amou com toda a sua entrega. Pessoas para quem você fez tanto, mesmo sem precisar. Gente que você defendeu, acolheu, sacrificou-se por amor, e que agora discute você como se sua vida fosse um problema a ser resolvido. Eles não entendem o que mudou em você. Acham que você está distante, diferente, quando na verdade você apenas começou a se escutar. Você não está rebelde, está curada. E quem não acompanhou sua jornada espiritual não consegue entender o que esse silêncio, que você aprendeu a cultivar, realmente significa. Você cansou de ser o amparo que ninguém atribuía. Cansou de se anular para caber em lugares onde sua presença era ignorada. Suas conquistas diminuídas, suas feridas tratadas como exagero. A verdade é que, por trás das lembranças familiares, existe um laço que se rompeu. E ele se rompeu em você no instante exato em que deixou de implorar para ser compreendida. Só que eles não perceberam isso como força, interpretaram como frieza. E é aí que começa o erro. Querem explicar sua ausência como orgulho, sua independência como revolta, sua calma como indiferença. Não percebem que o silêncio que vem de você não é distanciamento, é proteção, porque você aprendeu a não se expor para quem não tem capacidade de cuidar da sua verdade. Nessa conversa que aconteceu, alguém já ousou te chamar de ingrata. Disseram que você se afastou sem motivo, que se isolou por orgulho, que se transformou em uma pessoa que olha de cima, mas não mencionaram as vezes em que te ignoraram, riram do seu choro ou fizeram piada com suas escolhas.
Não disseram que você passou anos tentando consertar laços que só apertavam seu pescoço. Eles não contaram a parte onde você se doou inteira para ser aceita. Mas teve uma alma naquela roda que sentiu algo estranho no peito. Alguém ficou em silêncio. Uma mulher. Ela não disse nada, mas seus olhos estavam inquietos. Ela sabia que estavam errando. Não porque você seja perfeita, mas porque ela viu quando você tentou. Ela viu quando você chegava sempre tentando sorrir, quando fazia esforço para manter a paz, quando engolia tudo calada, e percebeu que dessa vez, seu silêncio era legítimo. Não era afastamento, era exaustão. Essa pessoa ficou te ouvindo com o coração, mesmo sem você estar lá. E é por isso que essa mensagem chegou até você. Existe uma escolha diante de você: se culpar por ter se afastado ou aceitar que a dor que você está sentindo é um sinal de maturidade. Você finalmente parou de implorar por lugares que não sabiam te ver. Finalmente parou de correr atrás de uma mesa onde só te colocavam como alvo. Você não está em guerra com sua família, mas também não está mais disposta a ser a engrenagem de um ciclo que se alimenta do que você sofre em silêncio. É difícil, sim, porque lá dentro você queria que eles tivessem te chamado para conversar e não para te julgar. Queria que tivessem dito: estamos com saudades, em vez de ela mudou. Queria que tivessem perguntado: você está bem? Em vez de apontar dedos como se você tivesse se tornado o problema. Mas eles escolheram falar sobre você e não com você. E isso revela muito mais sobre eles do que sobre você. O que você está enfrentando não é solidão, é depuração. Uma limpeza profunda, dolorosa e necessária, que está desfazendo os vínculos artificiais que se mantinham apenas por obrigação. Você não foi feita para suportar vínculos impostos. Foi feita para viver relações verdadeiras. E nesse instante, sua alma está pedindo espaço para isso. Mesmo que doa, mesmo que pareça injusto, mesmo que sua vontade seja correr lá e explicar tudo, mostrar seu lado e implorar compreensão. Mas você não precisa provar nada. Sua ausência já explicou tudo. Sua paz fala por você. E o desconforto deles diante da sua luz é o maior indicativo de que você está no caminho certo. Essa conversa que aconteceu nas suas costas não foi um ataque espiritual. Foi uma revelação emocional. O que eles disseram sobre você mostrou quem realmente se incomoda com sua evolução. Mostrou quem sente saudade da versão fraca que você deixou para trás. Mostrou quem só sabe amar quando você está em silêncio. Mas você não vai mais se calar por medo de parecer diferente. Você não vai mais fingir que está tudo bem para manter laços que só existem na aparência. Você não é ingrata, é desperta. E quem não consegue aceitar isso ainda não entendeu que o amor verdadeiro não tenta te manter na versão antiga só para ter controle. Se você sentiu que algo estava estranho, foi porque estava mesmo. E mesmo que ninguém confesse o que foi dito, sua intuição já confirmou. Se os anjos permitiram que você sentisse tudo isso com tanta nitidez, não foi para te machucar, mas para que você não volte ao lugar de onde custou tanto sair. Comente. Eu creio. Compartilhe esta mensagem de força e verdade. Chegou o instante de ver o que os olhos físicos não perceberam, porque o que aconteceu dentro daquela conversa não foi apenas sobre palavras. Foi um movimento profundo no campo invisível da verdade. Enquanto discutiam sobre você, tentando entender sua distância, algo maior se revelava por trás de cada frase dita com um tom de julgamento. As máscaras começaram a cair. Você foi mencionada sim, mas o que foi exposto ali não foi quem você é. Foi o desconforto que sua transformação provocou em quem se acostumou a te controlar emocionalmente. O incômodo não está na sua ausência. Está no silêncio que você impõe ao caos que antes te consumia. E quando você para de reagir ao que sempre te machucou, o jogo muda. A inquietação deles não tem origem nas suas atitudes. Nasceu no susto que eles levaram ao perceber que, mesmo sem avisar, você deixou de ser manipulável. Você parou de justificar tudo, parou de se explicar, parou de se oferecer em sacrifício para manter a falsa paz. E nesse silêncio que você construiu, eles se perderam. Quem sempre teve acesso ao seu coração não soube o que fazer quando você trancou a porta, e isso os obrigou a olhar para si mesmos. A verdade espiritual que precisa ser revelada é esta. Você foi o espelho que sempre refletiu aquilo que eles se recusavam a enxergar. Sua presença nunca foi neutra. Sempre causou impacto. E mesmo que tentassem minimizar seu valor, sabiam lá no íntimo
que você era o pilar emocional daquele ambiente. Quando o pilar decide não sustentar mais tudo sozinho, as rachaduras aparecem. Essas pessoas, mesmo inconscientes, estavam sustentadas pela sua doação. Não apenas de tempo ou presença, mas de alma. Você oferecia compreensão quando ninguém merecia. Você abraçava com o coração mesmo quando era ignorada. Você disfarçava sua dor para manter o que restava de união. E agora que decidiu parar, os vazamentos começaram. Verdades escondidas estão escorrendo pelas rachaduras. Durante aquela conversa, enquanto te mencionavam como se estivessem preocupados, o que realmente estava vindo à tona era uma raiva silenciosa, a raiva de não conseguir mais te chantagear, de não terem controle sobre sua vida, de não poderem mais manipular sua culpa para te trazer de volta. Eles não sentem sua falta. Sentem falta do que você representava para o funcionamento daquilo que sempre foi desequilibrado. Só que o mundo espiritual não permite que a injustiça se mantenha como fato por muito tempo. Quando uma alma desperta, tudo ao redor dela começa a revelar suas verdadeiras intenções. E os laços que eram sustentados por medo, dependência e obrigação começam a desmoronar. O que você está vivendo é revelação. Você não está cortando laços. Está devolvendo cada um ao seu devido lugar. E esse realinhamento causa desconforto. Sim, mas ele também revela quem você sempre foi. Uma alma sensível, forte e intuitiva, que precisou se machucar inúmeras vezes até entender que amor não pode ser mendigado. A expansão que está acontecendo em você não precisa da permissão deles. Você não está se afastando da família, está se aproximando de quem você realmente é. E quem só conseguia te amar na versão submissa, jamais entenderá sua liberdade como uma evolução. Para essas pessoas, sua cura é uma afronta. Comente, eu creio. Mas o mundo espiritual te entrega uma visão mais ampla. Enquanto eles falavam de você com dúvidas e críticas, algo aconteceu ali, algo que nenhuma daquelas pessoas vai entender com clareza. Um campo foi aberto. E dentro desse campo, a verdade começou a se mostrar não com gritos, mas com desconforto silencioso. Uma ousadia tomou conta do ambiente, não pela sua ausência, mas pelo acerto da sua decisão. Você escolheu sair, e na sua ausência, tudo ficou visível. Os ciclos repetitivos, as mentiras disfarçadas de afeto, os laços que só existiam quando você cedia. Nada disso conseguiu mais se esconder. E foi isso que aquela conversa revelou. Sua força escancarou as fraquezas que tentavam ser mascaradas com sorrisos forçados e frases feitas. Agora você entende. Não foi você que se afastou por frieza. Foi o despertar da sua alma que não permitiu mais que você permanecesse em lugares onde o amor só é válido se for condicionado. O plano espiritual vem mostrando que você foi retirada de certos espaços para ser protegida. E essa proteção é tão profunda que até as conversas feitas sem sua presença chegam até você com nitidez delicada. Porque seu campo espiritual está tão desperto que qualquer movimento de falsidade é acolhido dentro de você como um alerta. Você sente no corpo, você percebe nos sonhos, você identifica nas entrelinhas. Você não precisa ouvir com os ouvidos físicos para saber o que foi dito. Seu espírito já entendeu tudo. E a pergunta que os anjos te fazem é: você vai continuar tentando ser compreendida por quem não tem coragem de se enxergar? Porque o amor verdadeiro, aquele que vem da fonte divina, não exige explicação. Ele reconhece, ele respeita, ele acolhe até o silêncio. Você não precisa voltar para aquele ambiente para se justificar. A explicação já foi dada no jeito como você floresceu, sem precisar da aprovação deles. E quem precisa entender, vai entender. Quem não conseguir, ficará preso na própria limitação. A expansão espiritual não é sobre gritar vitória. É sobre parar de mendigar aceitação. É sobre olhar para dentro e perceber que não existe mais espaço para carregar dinâmicas que diminuem. Você foi o elo mais forte por muito tempo. Agora, é o momento de ser sua própria base. Essa conversa que te mencionou foi, sem querer, a confirmação de que sua ausência está sendo sentida, e não da forma que imaginavam. O desconforto deles não tem a ver com saudade, mas com a quebra do ciclo onde você sempre cedia. E o mundo espiritual te afirma: você fez a escolha certa. Comente, eu creio. Se inscreva para mais mensagens como essa. Chegou o momento em que o céu se move.
Porque quando a injustiça humana tenta silenciar o crescimento de uma alma, os anjos não apenas observam, eles se levantam. Você foi atacada na ausência, julgada por escolhas que ninguém teve coragem de perguntar, comentada por bocas que antes te elogiavam, questionada por corações que fingiam te amar, mas sorriam para que você não percebesse o quanto estava sendo usada. Eles se uniram para discutir sua mudança, mas quem acabou sendo revelado foram eles mesmos. E nesse ponto exato que os anjos começaram a agir. Eles não interferem em decisões vãs, mas quando uma alma é tratada com injustiça por fazer o que é certo, o céu envia o reforço, não para te vingar, mas para restabelecer a verdade. Enquanto falavam de você, houve uma quebra espiritual naquele ambiente. Uma ruptura silenciosa, mas profunda, onde tudo o que estava escondido começou a emergir sem controle. O que parecia apenas uma conversa virou um campo de exposição. Máscaras começaram a se descolar, memórias vieram à tona, situações mal resolvidas foram lembradas de forma involuntária, e aqueles que se consideravam acima de qualquer erro começaram a tropeçar nas próprias palavras. O desconforto aumentou, e quanto mais tentavam disfarçar, mais escancarado ficava que aquele ambiente nunca foi seguro para você. As críticas foram apenas a ponta visível de algo muito mais antigo, um ciclo de comparação, de cobrança, de filmes disfarçados de preocupação. Os anjos não apenas testemunharam, eles intervieram. Naquela mesma noite, algo foi cortado no plano invisível. Um laço que por anos drenava sua paz foi desfeito. Não se trata de pessoas. Trata-se da estrutura invisível que mantinha você preso emocionalmente a vínculos construídos por obrigação. Vínculos que te adoeciam, mesmo sem você perceber. Você começou a sentir mais leveza. Dormiu melhor. Acordou sem aquele aperto no peito. E mesmo sem saber o motivo, algo dentro de você começou a perceber que uma limpeza havia sido feita. E foi. Uma intervenção divina foi liberada para remover da sua vida tudo aquilo que vinha impedindo sua expansão. Não foi castigo, foi libertação. O tempo que você passou insistindo por reconhecimento não foi ignorado pelo céu. Cada lágrima contida para manter a aparência de harmonia foi registrada. Cada situação em que você se calou para evitar confronto foi acolhida. E o momento chegou. Um ponto de virada onde tudo aquilo que vinha sendo varrido para debaixo do tapete se tornou impossível de ignorar. A proteção celestial não age com estardalhaço. Ela move as peças de forma sutil e certeira. E nas últimas semanas, pessoas começaram a se afastar de você sem que você precisasse dizer nada. Portas se fecharam sem explicação. Convites deixaram de vir. Telefonemas cessaram. Mas longe de ser abandono, isso é seleção. O céu começou a tirar de perto quem te acessava sem merecimento, inclusive dentro da própria família. Aquela conversa que aconteceu às escondidas não trouxe apenas exposição. Ela despertou o desconforto em quem antes ignorava. Sua evolução começou a gerar perguntas. Um deles teve um sonho estranho. Outro acordou com uma dor no corpo. Uma terceira pessoa lembrou de algo do passado e não conseguiu explicar a angústia repentina. Enquanto te julgavam com os lábios, estavam sendo confrontados espiritualmente por tudo que já fizeram com você. Não foi vingança. Foi justiça espiritual. E ela não vem com gritos. Ela vem com consciência, com arrependimento, com peso na mente de quem zombou da sua dor. Os anjos estão trazendo esse acerto e estão reorganizando o cenário da sua vida, para que os novos caminhos que se abrem não possam mais ser contaminados pelas expectativas de quem só sabe te amar na submissão. Alguns vão tentar se aproximar, outros vão fingir que nunca falaram de você, e haverá aqueles que, sem conseguir lidar com a própria culpa, preferirão se afastar por completo. Aceite cada um em seu lugar. Você não foi feita para carregar essa bagagem emocional que sempre foi lançada sobre seus ombros. A sonda divina chegou como uma força que remove, expõe e protege. E sua parte é entender que não se cresce espiritualmente sem rupturas. A libertação que você tanto pedia não veio no formato que você esperava. Ela veio através de uma dor que expôs quem você nunca quis enxergar. Veio através de conversas que, embora tenham doído, serviram para te mostrar com clareza quem merece continuar ao seu lado. Sua evolução não pode mais ser sabotada por vínculos que só existem para te prenderem em uma versão antiga.
Você está sendo empurrada para uma nova etapa, e os anjos te seguram pelas mãos enquanto os ventos da mudança sopram com força. Eles estão te mostrando que a ferida que essa conversa abriu não foi apenas uma dor, foi o início de um novo ciclo. Um ciclo onde você escolhe com quem divide sua alma. Um ciclo onde sua presença será sagrada e jamais oferecida como esmola para quem só sabia te criticar pelas costas. Quem não reconheceu seu valor quando você se doava por inteiro, vai assistir de longe sua vitória. Quem duvidou da sua força vai ouvir seu nome sendo mencionado em contextos de luz. Quem tentou te prender na culpa, vai ter que lidar com o silêncio absoluto da sua ausência. E você vai caminhar com leveza, vai dormir em paz, vai se abrir para relações sinceras, vai ver sua vida florescer sem precisar se esforçar para caber em lugares que não te respeitavam. A sonda dos anjos foi feita. O ciclo foi encerrado. A verdade foi revelada. E nada, absolutamente nada, poderá te puxar de volta para o caos emocional de antes. Comente, eu creio. Curta e compartilhe para que mais pessoas recebam esta libertação. Eu declaro, diante da força que me guarda, que não carrego mais o fardo que não me pertence. Tudo o que foi dito pelas minhas costas, tudo o que foi usado contra mim no silêncio das conversas distorcidas, eu devolvo à origem com consciência, com maturidade e com firmeza. Nada que me foi lançado pelas palavras escondidas terá poder sobre meu caminho. Nada que foi construído para confundir a minha luz terá autoridade sobre o que eu já despertei em mim. A partir de hoje, minha alma não será mais contaminada pelo julgamento de quem não sabe me amar com verdade. Eu não preciso de aprovação para existir. Eu não preciso de aceitação para permanecer em paz. Eu não preciso mais justificar as escolhas que fiz para sobreviver. Minha caminhada foi dura, e quem nunca caminhou comigo não tem o direito de interpretar meu silêncio. Eu reconheço o esforço que fiz para manter laços que me feriam. Reconheço os momentos em que sorri machucada só para não gerar conflito. Reconheço o tempo que perdi tentando pertencer a uma família que sempre teve dificuldade de me enxergar como eu era, e não como gostariam que eu fosse. Hoje, eu me liberto dessa prisão emocional. Eu me recuso a continuar sendo a base de um sistema que se alimenta do que me dói. Eu me recuso a ser o assunto das rodas que só se alimentam de confusão. Eu me recuso a ser distorcida porque não tem coragem de ouvir a minha verdade na minha frente. Se me julgaram, que lidem com a consciência. Se me atacaram, que encontrem o reflexo. Se incomodaram com a minha ausência, que aprendam com o silêncio. Eu não volto mais para ordens para implorar por respeito. Não volto mais para espaços onde minha presença só é válida quando estou em sofrimento. Não volto mais para vínculos sustentados por sangue, mas rompidos pelo desrespeito. Que minha paz afaste tudo aquilo que um dia me consumiu. Que a justiça divina continue colocando luz nos bastidores das relações que fingiam amor. E que tudo que foi escondido de mim venha à tona, não para que eu sofra novamente, mas para que eu caminhe com plena consciência de quem sou e de quem nunca teve coragem de me valorizar. Minha proteção está ativa, meu discernimento está desperto, meu espírito está firmado. Nada que vier de forma oculta contra mim permanecerá encoberto. Se tocaram no meu nome, que arquem com as consequências espirituais disso. Não carrego raiva, não alimento vingança, mas também não ofereço mais a outra face para quem me feriu e saiu rindo. Se me quiserem por perto, que venham com verdade. Se me amarem de fato, que provem com atitudes. Se me respeitarem, que façam isso quando eu não estiver por perto, e não apenas diante dos outros. Não aceito mais laços baseados em conveniência. Não aceito mais desculpas vazias. Não aceito mais sorrisos que escondem perversão. Sou protegida. Sou guiada. Sou fortalecida por tudo que enfrentei sozinha. E não aceito mais carregar o fardo emocional de quem sempre teve medo da minha luz. Se minha evolução incomoda, que me observem de longe. Se minha coragem provoca desconforto, que aprendam com o exemplo ou se afastem. Eu não fui feita para me diminuir. Não fui chamada para agradar. Não fui moldada para caber. O que aconteceu naquela conversa foi apenas a manifestação final de um ciclo que já estava vencido há muito tempo. O que disseram sobre mim não me define. O que pensaram a meu respeito não me prende. O que esperavam da minha postura não me interessa. Eu escolho a minha paz.
mesmo que isso custe a aprovação daqueles que não sabem amar sem manipular. A família que realmente importa é a que honra a verdade, é a que protege mesmo na ausência, é a que corrige com afeto e não com escárnio, é a que chama para conversar e não para expor. Hoje, eu consagro-me a uma liberdade emocional que o céu me concedeu e deixo claro, diante do universo: se me afastaram pelas costas, foi porque nunca me sustentaram de frente. Se me interpretaram mal, é porque projetaram em mim o que não queriam ver em si mesmos. E se pensaram que minha ausência era fraqueza, descobriram que ela é, na verdade, um grito silencioso de cura. Minha luz não será mais apagada por leões familiares que só acontecem para alimentar fofocas. Minha evolução não será travada por vínculos que só existem quando convém. E minha fé não será mais dividida com quem só sabe me criticar quando não pode me controlar. Eu sou o ponto final de um ciclo sistêmico de silêncio. E declaro: tudo o que tentaram fazer contra mim, em conversas ou pensamentos, se desfaz diante da proteção que me envolve. Se falaram, que escutem o retorno. Se atacaram, que lidem com o reflexo. Se distorceram, que sustentem a verdade quando ela vier à tona. Mas eu sigo, firme, serena, inabalável, e cada vez mais longe da versão de mim que aceitava o inaceitável só para manter vínculos quebrados. Aqueles assuntos que fizeram às escondidas sobre mim foi, sem saber, a última vez que tiveram poder sobre a minha história. Comente, eu creio. Se você se sentiu tocado por esta mensagem, inscreva-se e curta para fortalecer sua jornada. Chegou o momento de fechar essa jornada com um entendimento que vai além do que disseram sobre você, porque essa não é uma história sobre traição familiar, sobre ingratidão ou sobre abandono. Essa é uma história sobre transformação. Tudo o que você viveu foi necessário para que algo dentro de você despertasse de maneira definitiva. Aquela conversa escondida, cheia de julgamentos e mal-entendidos, não foi um ponto de dor, foi um portal de renascimento. Eles não perceberam. Mas enquanto discutiam o seu nome, sua alma estava sendo retirada de ciclos que não mereciam mais você. Aquilo que foi dito às escondidas gerou um rompimento sagrado, um tipo de separação que só acontece quando a verdade não pode mais ser abafada. Você não precisa mais se defender. O que aconteceu viveu tudo o que precisava ser visto. As máscaras caíram, os disfarces se quebraram, e os laços frágeis foram expostos pela raiz. Quem te observava como um problema, na verdade sempre te teve como resposta. Você se tornou aquilo que ninguém imaginava que você teria coragem de ser, inteira. Não mais fragmentada em pedaços para agradar. Não mais diluída em versões para ser tolerada. Não mais moldada pelos medos e inseguranças de quem nunca soube lidar com sua verdade. Você se tornou exatamente aquilo que eles sempre tentaram impedir. Livre. E agora que você compreende isso, algo muda profundamente dentro de você. A necessidade de provar já não existe. A vontade de se justificar se dissolveu. A culpa se evaporou, porque pela primeira vez em muito tempo, você consegue se olhar com clareza e dizer sem hesitação: eu não mereci ser tratada daquela forma, e não permitirei que isso se repita. Sua cura não veio através do entendimento deles. Veio da sua coragem de continuar mesmo quando te distorceram. Veio da sua força em manter a paz, mesmo quando foi ofendida. Veio da sua decisão de não responder na mesma frequência daqueles que escolheram te julgar sem te conhecer de verdade. E esse é o maior milagre. Sua luz existiu, mesmo quando tentaram apagar, mesmo quando quiseram te diminuir, mesmo quando se reuniram para te desfigurar pelas palavras. Ela resistiu, e agora ela se expande. Aqueles que não suportaram ver você florescendo fora do controle deles, estão perdendo o acesso. Não porque você quis se vingar, mas porque a vibração da sua alma não permite mais convivência com a falsidade. Você está sendo chamada para ambientes novos e vínculos verdadeiros, laços que respeitam, que somam, que não exigem que você se sacrifique para ser aceita. O tempo da sobrevivência emocional ficou para trás. O que começa a surgir a partir de hoje é um novo caminho. Um caminho onde você pertence sem implorar. Os anjos continuam trabalhando ao seu redor. Só que agora eles não estão apenas protegendo, eles estão construindo. Eles estão colocando diante de você novas pessoas, novas conexões, novas possibilidades. Não porque você pediu, mas porque você está pronta. Seu coração amadureceu na dor. Seu discernimento se refinou no silêncio.
Sua fé se fortaleceu na solidão, e tudo aquilo que te deixava em dúvidas já não tem mais espaço dentro de você. Você não é mais refém dos olhares da família. Não depende mais de reuniões forçadas, de mensagens que vêm só quando querem algo, de elogios condicionados, de abraços com segundas intenções. Você não vai mais voltar para laços que só sobrevivem na ausência de sua identidade. Quem quiser te amar, terá que fazer isso de frente, com verdade, com respeito, com presença. E quem não tiver coragem de fazer isso, perderá a chance de te acompanhar, porque você segue em direção à sua luz, em direção ao que é verdadeiro, em direção à paz que você levou tanto tempo para construir. Você não deve mais satisfações para aqueles que viraram as costas quando você precisou, e muito menos deve perdão rápido para quem insiste em repetir as mesmas atitudes disfarçadas de preocupação. Sua presença é rara, sua alma é preciosa, e quem não souber cuidar disso não terá mais acesso. Você entendeu tudo, viveu tudo, sentiu na pele o que significava ser julgada por quem deveria te defender. E mesmo assim, perdoou. Mesmo assim, silenciou. Mesmo assim, tentou compreender. Mas a vida está te levando para um tempo onde você não será mais exigida a carregar o que não te pertence. Quem não soube valorizar você, vai te perder de vez. Não por orgulho, mas por justiça divina. E quem ainda tiver um coração disposto será tocado pela verdade. Porque mesmo que tentem te apagar com palavras, sua essência fala alto. Sua trajetória grita. Sua luz incomoda, mas também liberta. E um dia, vão entender que a pessoa de quem falaram foi a mesma que mais lutou por todos eles em silêncio. Mas nesse dia, você já estará longe, não distante por raiva, mas em paz demais para voltar. Sim, eles conversaram sobre você, mas quem você está se tornando é muito maior do que qualquer assunto mal resolvido. Sua evolução é sua resposta. Sua paz é sua proteção. Sua presença daqui em diante será um presente apenas para quem souber cuidar. Comente, eu creio. Se esta mensagem fez sentido para você, compartilhe e inscreva-se.